Olá, querido Graça e Paz, aqui de volta o Pastor Paulinho do canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo para se inscrever. Você que ainda não clicou aí no sininho para ser notificado, clica aí que cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal, você será notificado para você estar por dentro aqui das novidades do canal Ouvir pela Palavra. Também nós estamos aí com um grupo de WhatsApp, onde nós estamos inserindo os professores que lecionam na escola dominical da Editora Betel. Se você tem interesse, se você é professor, superintendente, pastor, e gostaria de estar inserido nesse grupo de WhatsApp, deixa aqui na descrição, aliás, aqui nos comentários, deixa aí o seu número de WhatsApp, o seu nome, nós vamos inserir você aí no nosso grupo de WhatsApp, que tem sido uma benção, tá bom? Também quero pedir para você compartilhar aí nas suas redes sociais os nossos vídeos aqui do canal Ouvir pela Palavra. Compartilha aí no seu Facebook, compartilha aí no seu Twitter, compartilha aí em todas as suas redes sociais, no WhatsApp, os nossos vídeos para alcançarmos outras pessoas. Lembrando que o canal Ouvir pela Palavra está divulgando aí o maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil. Maior treinamento para professor de Escola Bíblica Dominical. Se você tem interesse de participar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo o link que você pode clicar e você vai ser direcionado para o site que vai dar toda a explicação que você precisa para poder fazer parte aqui desse treinamento que tem abençoado muitas pessoas no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos à nossa lição de hoje, que nós vamos comentar, estaremos comentando aí nessa pré-aula a lição de número 12, quando fala da bênção de Deus na família. Queridos, todos nós buscamos essa bênção, né? Todos nós desejamos que essa bênção esteja dentro do nosso lar e da nossa casa, porque há até uma promessa de Deus na questão da salvação para a nossa família, que o texto áureo diz, né? Que o texto de Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, uma promessa aí para a nossa família, uma promessa aí para a nossa casa, uma promessa aí para os nossos filhos, de sermos abençoados. Então, todos nós buscamos a bênção na família, e a bênção de forma completa, seja ela no campo financeiro, seja ela no campo da saúde, seja ela no campo espiritual. Nós queremos que a nossa casa e a nossa família seja abençoada. E nós veremos aqui alguns princípios importantes para mantermos a nossa casa abençoada, para que a nossa casa permaneça na presença de Deus, sendo abençoada em todos os aspectos, porque a família foi planejada por Deus, Deus instituiu, Deus abençoou e Deus traz instruções à família, além de usar cada um desses núcleos familiares para quê? Para que possa cumprir os seus planos por sobre a humanidade. Então, cada família compõe um projeto de Deus, cada família tem aí inserido nela alguma vontade específica de Deus, algum plano de Deus nela. Então a gente precisa ver que a família, sendo uma agência de Deus, precisa estar por sobre ela algumas bênçãos, né? E bênçãos que são totalmente importantes para a permanência dessas famílias. E nós precisamos que cada um membro da nossa família tenham atitudes aí que contribuem para que o lar seja um lugar de bênção, para que os membros da família alcancem a plenitude entre si e, além disso, como sendo uma agência do reino de Deus, a família possa alcançar também outras pessoas, possa aí levar esse princípio de uma família, numa sociedade corrompida, o princípio de uma família cristã, ser uma bênção para a sociedade. O nosso objetivo primeiro da lição diz assim, que nós devemos explicar a relação entre família e a bênção divina. Então nós vamos aqui, nesse primeiro ponto da lição, falar um pouco acerca dessa relação que tem que ter entre bênção e família. E é interessante porque nós veremos aqui alguns pontos muito importantes para que a gente tenha ideia disso. Porque quando vamos ao princípio lá da palavra de Deus, né, a gente vai ver Deus revelando o seu propósito para a família e agindo imediatamente para abençoar essa família que agora viveria o seu propósito.
mesmo depois ali do pecado do primeiro casal, né, cometendo esse pecado, o nosso Deus não desiste, o nosso Deus não quebra o propósito, o nosso Deus não desanima do plano para fazer com que a família leve adiante o plano que ele tinha para toda a humanidade, que era o plano redentor, esse plano que faria com que toda a sociedade fosse salva por intermédio de Jesus. Então, nós precisamos entender que a nossa casa, a nossa família é uma agência divina. É muito importante a gente atentar para esse fato, porque precisamos ser esta porta de acesso da comunidade, da sociedade, para que elas conheçam a bênção de Deus. A nossa casa tem que ser essa ponte de ligação entre as pessoas e Deus. Então a nossa casa é uma agência. A nossa casa é um estabelecimento na terra que tem o propósito de abrir as portas para o reino de Deus, para o Evangelho de Cristo, para a bênção da salvação, para tantas outras famílias. A gente vê ali Deus chamando Abraão, né? E depois Deus fazendo para ele uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então a gente percebe que na formação de Israel surgiu por conta da aceitação do plano de Deus, né? Do próprio pai da nação dos hebreus, que é o Abraão. Ele aceita esse plano. Então o plano de Deus visa a transmissão do quê? Dos princípios, dos mandamentos, as instruções para que sucessivas gerações possam também vivenciar e incluir no seu dia a dia. Então isso é muito importante. A família é uma agência de Deus. A família é uma agência divina. Agora, o segundo ponto que a gente precisa entender é que nós precisamos, como família, ensinar o caminho da bênção. As famílias cristãs, principalmente no Brasil, onde há aí uma abundância de igrejas e recursos tecnológicos, junto com aí o corre-corre do dia a dia, nós precisamos usar os recursos tecnológicos, usar a nossa influência para fazer o quê? Para fazer com que as pessoas conheçam, né? Conheçam o caminho da bênção, para que nossas gerações, não somente a presente, mas principalmente as futuras, entendam os caminhos do Senhor, né? Eles compreendam o caminho de Deus. E aí, talvez acreditando que a escola bíblica dominical e os muitos livros e escolas bíblicas, né, disponíveis são capazes de substituir a ação direta da família. Não. Nós não podemos atribuir a terceiros aquilo que é responsabilidade nossa. Eu, como pai de família, preciso inserir no contexto da minha casa, no contexto da minha família, esses princípios. E eu preciso fazer com que a minha casa, a minha família, ande nesses caminhos, que são os caminhos que levem à bênção de Deus. Então vejamos aqui esse subsídio do 1.2. Vejamos bem aí o que está inserido. Em vida cotidiana nos tempos bíblicos, nós encontramos a principal preocupação dos pais judeus era que os filhos viessem a conhecer o Deus vivo. Em hebraico, o verbo conhecer significa estar intimamente envolvido com uma pessoa. A Bíblia afirmou que a reverência ou o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Está em Provérbios 9:10. Os pais piedosos ajudavam os filhos a desenvolver esse tipo de conhecimento de Deus. Desde a tenra infância, né, os jovens aprendiam a história de Israel. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos aí com uma cultura de dizer assim: eu não vou forçar meu filho. Meu filho é que vai saber a hora que ele quiser. A hora que ele quiser servir a Deus, ele vai servir. A hora que ele quiser ir para a igreja, ele vai. Eu não vou forçar. Irmãos,
nós estamos tendo uma perda enorme de adolescentes e jovens do caminho do Senhor. Por quê? Porque era hora de nós nos esforçarmos, empenharmos aí bastante esforço para fazer com que eles conheçam o caminho da bênção, que eles vivam a presença de Deus, e a gente está abdicando da nossa responsabilidade. Se você perguntar para o seu filho ou para sua filha se ele quer ir na escola, por exemplo, num dia de manhã, qual vai ser a resposta da cama mesmo que ele vai te dar? Não, eu não quero. Né? Se você olhar o querer dele, ele não quer. Mas você fala para ele, pega as tuas coisas, arruma, lava o rosto, escova o dente, toma um café, arruma para você ir para a escola. Então ele não tem opção. Ele é obrigado, ele foi levado a ir nesse caminho porque você sabe que é isso que ele precisa. Então você não pode facultar a ele o poder de decisão quando ele ainda não pode fazê-lo. Porque ele não tem competência e nem, de certa forma, maturidade para isso. Então a gente não pode querer que os nossos filhos tenham maturidade de escolher o lado espiritual se eles ainda não têm essa maturidade de fazer essa escolha. Então nós que escolhemos para eles. Até quando estiver na nossa jurisdição, como pais, como mães, nós devemos instruir os nossos filhos para que eles sejam bênçãos. E não somente eles, mas que os filhos deles também sejam bênçãos, e isso seja passado de geração a geração. Então vamos parar de terceirizar, vamos parar de achar que não, eu não vou instruir o meu filho, eu não vou falar com ele, eu vou deixar por conta dele, a hora que ele quiser ele procura. Não é bem assim. Nós precisamos fazer essa instrução inicial, esse esforço inicial, porque eles não têm competência, não têm maturidade para tomar as decisões daquilo que é o melhor para a vida deles. Vamos agora ao ponto 2 da lição, que diz que nós devemos aí apresentar algumas bênçãos de Deus a famílias. Vejamos então, pois, algumas bênçãos que Deus quer ministrar às famílias. Obviamente, partindo do pressuposto de que a família deve ser abençoada por Deus, porque são várias as bênçãos que Deus, o nosso Senhor, quer conceder às famílias. Então nós vamos ver aqui algumas das bênçãos. A primeira bênção que a gente pode ver aqui é a sabedoria, inteligência e conhecimento. O Senhor quer instruir-nos em toda sabedoria. O Senhor quer que sejamos inteligentes e o Senhor quer que tenhamos conhecimento. É muito proveitoso em dias em que o materialismo está, de certa forma, exacerbado, a gente refletir lá em Provérbios capítulo 24, dos versos 3 e 4, ali aquela passagem bíblica ressalta o quê? A relevância da sabedoria, da inteligência e do conhecimento na edificação do lar e o surgimento de tudo o que é necessário para a manutenção da habilidade de uma casa. É comum quando se pensa em construir uma família que se enfoque no quê? Na questão financeira, que evidentemente é importante, uma vida abençoada, a gente viu isso ali na lição 6, porém, esta referência bíblica nos faz lembrar que mesmo tendo recursos financeiros, é fundamental, sobretudo, termos o quê? Discernimento, habilidade para administrar os recursos, termos sabedoria, sermos talvez aí com a capacidade de lidar, né, com um pouco, mas administrando isso bem. Então, Deus quer abençoar cada lar, cada casa, cada família com sabedoria, inteligência e conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto de uma bênção que Deus quer abençoar a nossa família. O segundo, Deus quer dar, aliás, esse aqui não é o segundo, que eu já vou colocar o 2.2, que é esse aqui, ó. 2.2, o Senhor quer que nós tenhamos a presença e a participação dele na nossa família. Queridos, Jesus, Deus e o Espírito Santo tem que ser um membro a mais na nossa casa. Tem que ser um membro a mais na nossa família. Nós não podemos pensar na nossa família se o Senhor não estiver conosco, né? Então, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar o lar, se o Senhor não prover, né, nada está feito.
Então a gente precisa buscar as bênçãos da presença de Deus na nossa casa, né? E quantos lares têm iniciado sem a orientação e participação de Deus? Ou seja, as pessoas tomando decisões por si mesmas, sem consultar a palavra de Deus, contraindo relacionamentos em jogo desigual, né? Mesmo você instruindo, falando, dando aí a direção, muita gente prefere, né, manter-se nesse sentido de contrair famílias fora do princípio da palavra de Deus, vão arcar com consequências gravíssimas. Então, Deus quer que nós tenhamos a sua presença dentro da nossa casa, do nosso lar. É muito importante. É muito importante. Vejamos aqui que o Derek Kingsley, comentando sobre o Salmo 127, ele diz que é um dos aspectos mais impressionantes dessa poesia curta, é que seleciona 3 das nossas preocupações mais universais: a construção, a segurança, a criação de um lar. E nos leva a perguntar o que tudo isso significa e a quem os devemos. As 2 atividades humanas do verso 1 são amostras de uma área grande da vida. Seus empreendimentos e seus conflitos e trabalho de produzir e de conservar. Para cada um deles, este versículo vê apenas 2 possibilidades: ou será feitura do Senhor, ou será sem razão de ser. Não há aí uma terceira opção. Que interessante. Então, precisamos, como família, ter a presença de Deus no nosso lar, na nossa casa, porque Ele pode construir, Ele pode edificar e Ele pode guardar. E no 2.3 da lição vai dizer para nós aqui a outra bênção que nós podemos ter na nossa família, que é a segurança. O Senhor nos dá a capacidade de termos segurança na nossa família. Ele é que nos guarda. O Senhor é que protege o nosso lar, a nossa casa. Quando nós a entregamos na mão do Senhor, nós podemos aí ter a certeza de que Ele nos segura, de que teremos essa proteção. Proteção contra quê? Contra os homens sanguinários, proteção contra tantas pestes aí naturais e, acima de tudo, a proteção espiritual que nós precisamos contra os ataques do adversário, contra as ciladas do adversário, contra as afrontas do inimigo. Nós precisamos ter a nossa família segura, e ela só será segura se nós tivermos Deus inserido no seu contexto. Terceiro e último ponto da lição: precisamos mostrar as atitudes para as famílias desfrutarem das bênçãos de Deus. Então vamos ver aqui o que as famílias precisam fazer para serem abençoadas, ou seja, para desfrutarem da bênção de Deus. Família, um lugar onde há temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Temor e graça do Senhor tem aqueles que assim procedem. Então, o temor a Deus, né, vai trazer esse ambiente ser o ambiente que Deus planeja para a nossa casa. Vejamos aqui o subsídio dessa parte da lição, que diz assim que o temor a Deus influencia todos os aspectos de uma família, a começar pelo namoro e preparação para o casamento. Refletirá na maneira como o marido e a mulher se relacionam e administram o lar. Conduzirá os pais na educação dos filhos. Derek Kingsley escreveu: os ingredientes da verdadeira felicidade não se acham inacessíveis. Aqui resumem-se como sendo a reverência, o relacionamento certo com Deus e a obediência, os hábitos aprendidos com Ele. Então, nós vemos aqui que o temor a Deus é a base da construção, lá no namoro já. Então, o rapaz e a moça não vão fazer o sexo antes do casamento, vão preservar-se puros uns para os outros, né? Vão ali no temor a Deus levar a relação de forma a construir ela sadia, sincera. Então, o temor a Deus é uma espécie de proteção. Então, a família tem que ser um lugar onde se tenha temor a Deus. E uma vez que há temor a Deus, o Senhor está junto, o Senhor está do lado, o Senhor está abençoando. A segunda atitude para que tenhamos uma família abençoada é um lugar onde há trabalho e contentamento. Nós estamos aí numa geração em que
marido, esposa e filhos trabalham dentro da casa, né? E isso tem também sido uma realidade nas famílias cristãs. Agora, nós precisamos cultivar tanto o trabalho como o contentamento. Ambos são importantes no ambiente familiar. Enquanto um dignifica, ou seja, o trabalho dignifica o homem e proporciona os recursos para suprir as suas necessidades, contribuir com a igreja local e ajudar os mais necessitados. E o outro, ou seja, o contentamento, é um antídoto contra a avareza, contra a preocupação e a ocupação excessiva com as finanças e os bens materiais. Então o contentamento se dá com o quê? De você se contentar com aquilo que você tem, né? Você contentar-se com aquilo que você tem. Ou seja, você precisa, se Deus está te dando recursos para que você tenha aí, com o teu trabalho, você tenha alguma espécie de lazer, algum momento de paz com a tua família, você precisa. O trabalho dignifica e o contentamento é o antídoto para o estresse. O contentamento é o antídoto para as doenças, né? Trabalho excessivo, as pessoas adoecem, ficam raivosas, rancorosas, estressadas. Então, é muito importante a gente entender que a família precisa de ser um lugar onde há trabalho, sim, mas também há contentamento. Vou falar aqui do ponto de vista do homem. A esposa trabalha da hora que ela acorda até dormir, né? Geralmente, em todas as casas são assim. As mulheres trabalham fora, mas trabalham dentro de casa também. E aí, se você não gera um contentamento familiar, a mulher fica estressada, né? O homem fica estressado. Então a gente tem que ter dentro da casa um local, um ambiente de contentamento. Faça aí uma pizza. Chama a mulher, chama os filhos, vamos fazer uma pizza, todo mundo amassa a massa, coloca ali o recheio, vai para a mesa, depois o marido vai lá e lava as louças, ou a filha ou filho, enfim. Nós precisamos desfrutar disso na família. E não precisa de muito para isso. Bem pouquinho, né? Vai dar um passeio de bicicleta com a tua esposa, vai dar um passeio na praça, leva os teus filhos para brincar numa pracinha. Não é só trabalho. No ambiente familiar é necessário trabalho, sim, mas também, principalmente, o contentamento, ou seja, um tempo de paz. E terceiro e última aqui, atitude, para que a gente tenha a família abençoada, é um lugar de adoração a Deus. Nós precisamos restaurar a adoração a Deus dentro da nossa casa, né? Ou seja, despertar dentro da nossa casa, da nossa família, ação de graças a Deus, louvores ao Senhor. Fez um rancho do mês, fez uma compra do mês, agradece, ora, apresenta a Deus. Alguém foi bem sucedido em alguma área, seja no estudo, seja no trabalho, agradeça a Deus, que haja uma oração de gratidão. Alguém conseguiu um trabalho, agradeça a Deus. Que haja um ambiente de gratidão, de louvor dentro de casa. Vai fazer a refeição, chama a família, coloca a mesa. Vamos orar agora para agradecer a Deus por essa comida. A gente precisa despertar isso dentro da nossa casa. A nossa casa tem que ser um lugar de adoração a Deus. O nosso quarto, a nossa sala, a nossa varanda, tudo precisa louvar ao Senhor. É necessário a gente se despertar esses valores que, com o passar do tempo, muitas pessoas têm abdicado. E isso tem trazido, aliás, um prejuízo enorme para as famílias. Então, família é um lugar de adoração a Deus. Vejamos aqui o que o pastor Lourenço Ouço, saudoso, escreveu. Ele escreveu assim que alguém já disse que a família que ora junto permanece unida. A participação no culto doméstico contribui para a harmonia do lar, mediante a fé comum, que fortalece a todos e aviva a esperança. A adoração no lar une a família. Josué afirma isso ao dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cornélio é um bom exemplo, né, para os pais, quando dele está escrito que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e de contínuo orava a Deus. Então, meus queridos, a nossa casa é um lugar da bênção de Deus, o nosso lar é um lugar da bênção de Deus. Nós precisamos trazer isso para o contexto da nossa casa e da nossa família. Que cada família cristã esteja
consciente do interesse e poder de Deus em abençoá-la, né? Abençoar o quê? Abençoar os seus planos, né? Abençoar aí os seus sonhos, seus projetos. Para quê? Para que cada família possa contribuir para a obra de Deus, para que outras pessoas encontrem o caminho da fé e que nós possamos viver e desfrutar das verdades da palavra de Deus e das variadas bênçãos, como está lá no Salmo de número 128. Que Deus te abençoe. Nos vemos aqui no nosso próximo vídeo, quando vamos encerrar o nosso trimestre, falando da lição de número 13, relacionamento do cristão, Deus e família, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí embaixo para se inscrever. Tem do lado aí a notificação para você clicar, é um sininho para você, cada novo vídeo, ficar por dentro aqui do nosso canal. Quer conhecer o maior treinamento de professor da Escola Bíblica Dominical do Brasil? Tem aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, para você saber como participar desse maior treinamento de professores, que tem abençoado muitos professores de Escola Bíblica Dominical, tá certo? Então é isso, ficamos por aqui. Vai aqui o meu abraço, meu carinho, um beijo no seu coração, e se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de volta para fechar o trimestre com a lição de número 13, esse trimestre que foi uma bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Forte abraço, te aguardo no próximo trimestre, né? Na lição 13 e no próximo trimestre, tá bom? Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.